No encontro passado, nós damos uma olhada rapidinha sobre quais são as grandes correntes que se preocupam com a meditação. Algumas das infraestruturas ou a consideração sobre o que as correntes constroem esta compreensão da meditação que eles fazem. Também vimos os três grandes focos que nós colocamos em destaque nas diferentes correntes de meditação, interesses que esses focos apresentam para o ser humano. Nós gostaríamos de entrar hoje numa definição cristã do que seja de fato a oração. Olhando inicialmente para aquilo que o catecismo nos apresenta, nós temos no número 1590, por ali, uma expressão que é muito significativa, a oração como a elevação da alma a Deus ou um pedido a Ele de coisas que nos sejam convenientes. E isso nos coloca naquela dimensão, naquela dinâmica do encontro entre Deus e o ser humano, esse encontro para o qual o ser humano já foi criado desde a origem do mundo. O mundo existe segundo a concepção que a fé cristã tenta suscitar naquele que confia em Jesus, confia na revelação que se dá na história bíblica de Israel, de que esse Deus fez a criação já destinada para esse encontro. Assim, esse encontro é algo que permeia toda a história de Israel e, por isso, também está marcando a nossa própria sede, a nossa própria necessidade de Deus. Deus, de um lado, promete ajuda, nós que necessitamos, e a história de Israel que testemunha as vicissitudes desse vai e vem entre convite e liberdade do ser humano. No livro da vida de Santa Teresa, capítulo 8, número 5, ela nos diz uma definição muito simples, mas muito profunda e muito vital do que ela entende por oração mental. A oração não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes sozinho, conversando com aquele que sabemos que nos ama. Ou seja, nós estarmos muitas vezes gastando tempo de ficar com aquele que a gente sabe que gosta de nós e no qual nós podemos confiar plenamente, onde a gente pode soltar as defesas, os escudos, não precisa mais se esconder, nós podemos nos expor como somos. Por outro lado, nós olhando um pouco para dentro daquilo que o catecismo nos apresenta sobre oração, ele vai fazer uma espécie de histórico de tudo, de todas as vicissitudes e um pouco quais os personagens e por isso os modelos e os exemplos onde nós podemos nos inspirar, onde nós podemos ver ecos daquilo que acontece com a gente mesmo, ou seja, de uma forma meio que em miniatura, cada um de nós faz um pouco o percurso daqueles personagens do Antigo Testamento que a Bíblia nos apresenta ali. Assim nós temos a figura de Abraão, de Jacó, que nos aportam a esse combate da fé, apoiado nessa fidelidade de Deus. Deus que faz a promessa, aparece de uma forma muito pessoal e muito íntima para Abraão, e esse Deus depois se mostra fiel no desenrolar da história. Por outro lado, no meio da escravidão do Egito, aparece a figura de Moisés, onde Deus toma iniciativa de chamá-lo, de prepará-lo e de desafiá-lo a que ele seja não somente aquele condutor, mas aquele que se deixa conduzir por Deus. A oração, ao longo da história de Israel,
forma muitas dessas pessoas. Ela floresce sob vários centros de gravitação, se poderia dizer. A experiência de pessoas, mas também a experiência do povo como o grande destinatário, o grande personagem, o encanto, a pupila dos olhos de Deus, como se fosse a sua esposa, no dizer de Oséias, de Miqueias, de Jeremias, onde Deus se torna o interlocutor apaixonado, que quer a intimidade com esse povo. E assim essa relação com ele vai ao redor da aliança, do templo como espaço de encontro, na direção daquelas pessoas pobres, simples, dos pastores, do qual Davi é o grande representante, e para conduzir as pessoas a este modelo de atenção a Deus, de docilidade a Ele, os profetas ficam lutando constantemente para conduzir, educar, administrar, reconciliar, converter o povo. Entre eles, destacam-se vários deles, claro, mas Elias como aquele que arde de zelo por Deus, tem uma ideia sobre Deus, uma experiência de um Deus que é o Deus dos exércitos, no nome de quem ele faz o milagre do sacrifício do Carmelo, mas em nome de quem ele extermina 400 profetas de Baal e depois foge de medo. E lá no Monte Horeb, para onde Deus o conduz no meio de sua noite, do seu desânimo, do seu desconcerto, ele faz a experiência de refazer a imagem, a concepção de Deus, que de uma forma ou de outra todos nós precisamos fazer. A imagem que nós concebemos de Deus é imperfeita, incompleta e desviada, desfocada, distorcida em extremo. Abraçamos o Deus que nos convém, que nos agrada. Dificuldade de todos nós de abraçar o Deus verdadeiro, o Deus da criação. Por isso precisamos todos da educação do convívio com Deus. E é isso que se dá na oração. Já no Novo Testamento, nós encontramos o modelo mais perfeito de oração, que é o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que nos ensina como fazer a oração, como nós nos encontrarmos com o Pai. Ele nos dá o exemplo, nos ensina como fazer e, ao mesmo tempo, ele nos deixa quais os traços que nós precisamos cultivar, como a confiança, como a perseverança, como a audácia de filhos, e nos deixa o exemplo como o de Maria, a mãe dele, nossa mãe. Assim, temos no Novo Testamento uma riqueza nova e extraordinária que nos conduz e ilumina aquela experiência de Elias no Horeb de uma forma nova e completamente surpreendente. No Catecismo, também, no número 2726, ele nos chama a atenção para uma espécie de combate da oração, porque há muita gente falando em meditação, em oração, com concepções muito diferenciadas. A igreja tem uma experiência que ela vai acumulando ao longo dos 2000 anos e que nós precisamos ter como ponto de referência e que nós gostaríamos de passar. Assim, uma das primeiras formas de oração que o Catecismo nos apresenta é a da meditação. Mas em que consiste a meditação mesmo? Se olharmos para alguns dicionários, nós encontramos algumas definições bastante conhecidas, como, por exemplo, estudar muito alguma coisa. Meditar é submeter a análise detalhada, ponderar, tentar ver cada uma das coisas, onde e para que elas apontam. Buscar, através da reflexão. Por outro lado, alguns chamam atenção para uma prática que cada pessoa precisa fazer utilizando técnicas para conduzir a mente em determinada direção de um objeto específico. Acho que isso é muito útil para nós, que a gente se dê conta de que nós precisamos conduzir o pensamento.
E essa atividade em particular visa alcançar uma clareza mental, porque depois essa clareza mental vai iluminar a emoção ou o coração. Por isso eu gostaria de chamar a atenção agora para 3 palavras que são necessárias para que a gente possa compreender para que serve, para onde que vai a meditação e a oração proposta. Bom, a primeira palavra é tesouro, a segunda, coração e a terceira, pensamento. O tesouro determina aquilo que vale, o que é mais importante, o que é bonito, o que é bom, aquilo que é consistente, que é verdadeiro, aquilo que permanece para a pessoa. É aquilo que se torna o meu tesouro. Ela cria para si como sendo essa luz. Isto aqui vale a pena ser perseguido. Muitas vezes isso é confundido com bens materiais, com fortuna, com alegria, com festa, beleza, tranquilidade e outras coisas assim. O fato de que na Bíblia nós encontramos Deus chamando atenção para aquilo que de fato seja bom, aquilo que ele tem reservado. Então, ele fala em promessa, em aliança, sendo que Deus tem um universo de belezas e de riquezas escondidas. E esse tesouro se encontra como aquilo que dá sentido à vida da pessoa humana, onde o coração encontra o seu repouso, onde ele se acha, onde ele encontra a saciedade dos seus amores. E aí entra a história do coração. É a sede dos afetos e dos amores da pessoa. O coração é informado sobre qual é o tesouro. Então ele reage segundo as informações que ele recebe do que é tesouro. Aí nós conseguimos entender um pouquinho o significado e a importância do livro do Eclesiastes, por exemplo. Vaidade das vaidades, eu me apliquei a buscar o que vale, o que não vale a pena, quanto vale uma coisa, quanto vale outra, e etc, etc. Assim, o coração, depois de informado, ele abraça, ele assume o tesouro, se afeiçoa a ele, incendeia os desejos, cobiça, até que a pessoa se move para as decisões, cria decisões. Essas decisões são arquitetadas, são mediadas pelos pensamentos. Então, de uma forma ou de outra, os pensamentos estão para informar o coração e depois os pensamentos fluem do coração como palavras. A boca fala do que está cheio o coração. Criam e alimentam os sonhos, os projetos, dão corpo e contorno aos desejos, criam e alimentam os caminhos da pessoa. E nós temos uma série de sentenças, de passagens bíblicas que enriquecem demais esta percepção. Por exemplo, Deuteronômio 8:2. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração e se irias ou não guardar os seus mandamentos. E assim nós temos uma infinidade de outras passagens. O catecismo nos chama atenção para a meditação como uma das tantas formas de oração. Ela chama atenção, em primeiro lugar, para a oração vocal. Na oração vocal, nós encontramos a predominância da palavra. Ela é a ponte através da qual nós construímos a compreensão, os significados e as nossas relações com o mundo, com Deus, com os outros, conosco mesmo. Então, ela é o instrumento de mediação do encontro. E a oração mental, ela tenta nos chamar a atenção para a consciência daquilo que nós precisamos ter no encontro, durante o encontro. No encontro, nós falamos com alguém, nós somos o que somos. Por isso, precisamos ter consciência de quem somos, do que falamos, seu significado, sua importância, sua verdade. A meditação, em resumo, é uma procura do porquê e do como da vida cristã.
a fim de aderir e de responder àquilo que o Senhor nos pede e para o qual Ele nos convida. É uma procura de informações sobre esses 3 livros da natureza, da Bíblia, da vida e da história pessoal da nossa realidade, do nosso povo, do nosso tempo. Ali nós precisamos descobrir as diferentes dimensões que se relacionam conosco, descobrindo quais são dessas realidades os aspectos mais importantes. Olhar as diferentes leituras com realismo, para ver quanto e o que da nossa vida nós podemos apostar nelas. Por isso nós precisamos descobrir também qual a sua consistência, a sua confiabilidade, sua coerência, quais são os aspectos mais decisivos e importantes que envolvem esse tesouro. Só depois de nós percebermos tudo isso que a realidade vai se tornar tesouro para nós. E em cima desse tesouro é que a gente vai apostar a vida. É interessante que a gente se dê conta de que, no fundo, o tesouro é aquilo que o Santo Agostinho já chamava atenção: a beleza, a bondade e a verdade. Essas são as 3 coisas que nos encantam, seja onde elas estiverem. Estejam na natureza, estejam na vida, estejam na nossa vida, na história, na Bíblia. É isso que nos encanta e que nos arrasta. A isso precisamos estar atentos e atentando. Um saber que sempre mais nos encanta em maior profundidade. E por isso nós precisamos atentar. Surgir uma frase que é muito interessante, até de Nietzsche. Veja o que ele nos chama a atenção. Só é possível entender o como que a vida acontece quando a gente sabe por que ela está aí. Mais uma outra frase dele. Só pode dar um sentido para a vida, para tudo isso que a gente está vivendo ali, aquilo que também consegue dar um sentido para o ponto final dela, para a morte. Então, é importante que nós mergulhamos em profundidade na meditação, buscando essa verdade, essa consistência, esses porquês. Entender isso em profundidade implica que a gente mergulhe ou avalie todas as realidades nessa dimensão que Santa Teresa chama de que o caminho da verdade, o caminho do tempo eterno, a dimensão da eternidade, do para sempre. Só ali é que o coração pode avaliar com total e pleno realismo o que é consistente e o que não é consistente, o que vale, onde vale a pena apostar a vida e onde não. Assim, os passos reais que nós precisamos dar é iluminar o coração com pesos consistentes, para que ele abrace coisas consistentes. E assim esse tesouro vai poder encantar não só o coração, mas arrastar e conduzir com pensamentos e criar o nosso caminho de vida. O que então procura a meditação cristã? Afastar do mundo, do ruído, sim, mas ela é uma atitude de metodologia para que a gente se torne autônomo, para que a gente consiga se acalmar, se pacificar e se libertar. Esvaziar-nos das dependências e das pressões externas, mas não para ficar no vazio, mas para abraçar a Deus. Isso nos diferencia daquelas outras formas de meditação. Ela busca a serenidade, ela busca a paz, para um foco total, sim, mas não no desempenho, no trabalho, mas no existencial, no eterno, naquilo que permanece. Ela procura sintonia profunda com a realidade que está ao nosso redor, sim, todas elas, e invariavelmente todas as coisas, porque criadas por Deus como nossa casa, como dom dele para a gente. Mas não para que a gente fique numa eficiência de desempenho, mas para coexistir em harmonia e servirmos juntos na alegria ao nosso Criador. Ela procura informar com segurança, sensibilizar e encantar o coração,
a fim de que Deus possa de fato ser aquilo que Ele deseja ser, o nosso grande amor. E para isso Ele não precisa se esforçar, Ele só precisa ser. Ser Ele sempre é. Onde então está a falha? A gente que não se dá conta. E por que não se dá conta? Porque não para avaliar com seriedade e com profundidade. Assim, contagiar os pensamentos, encher os caminhos da pessoa com a luz e o calor que vem do coração, inundado, iluminado, encantado pela grandeza e pela beleza de Deus. É isso que nós precisamos procurar na meditação. Bom caminho.